19, né? Estamos aqui no Senhor, as igrejas batistas de Nova Vida, no caso a juventude, né? Junto com a igreja batista, quero mandar um abraço muito forte para nossa igreja dos irmãos. E é um prazer estar aqui hoje juntos para adorarmos ao Senhor, né? O pastor Eduardo já foi da nossa igreja, junto com sua família. A gente não queria deixar ele vir, mas graças a Deus, Deus usou para esse ministério, né? Então eu queria vir e assumir, graças a Deus, Deus tem usado ele só para o nosso trabalho, né? Somente nós vamos fazer uma oração para poder iniciar o nosso convite os irmãos a ficarem de pé. Oremos, Senhor Deus, para a eternidade, obrigado pela vida que nos concedeu, pela oportunidade de estarmos conhecendo o Senhor. Então, obrigado das nossas vidas. Obrigado por chegarmos até essa noite, por estar abençoado, por uma volta, abençoado. Deus tem nossas vidas, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Ainda de pé, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, dos versículos 1 a 5. Efésios capítulo 2, dos versículos 1 a 5. Amém? Vamos à leitura aqui. Ele vos concedeu a vida, estando os mortos das nossas transgressões e pecado, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na obediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados a ele. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos a vida em Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Amém? Sim, eu quero convidar o grupo de louvor da Igreja Batista do Vale para estar fazendo participação. Boa noite, meus irmãos, graças a Deus. Then when
Graças a Deus, meus irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer a presença dos irmãos, né, como líder de jovens aqui da igreja. Nós agradecemos a presença dos irmãos da juventude ali da Igreja Batista Nova Vida. É muito bom, né, saber que nós temos esse tempo precioso, né, de comunhão, de adoração. E graças a Deus nós tivemos essa oportunidade de fazer esse intercâmbio, esse momento especial. E os irmãos, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos em nosso meio. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Estarei cantando uma canção que os irmãos possam ser edificados também, possam refletir na canção. Essa canção, ela fala um pouquinho, além do texto de
João 14,6, né, que vai falar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto nos mostra que Cristo é o único caminho, né, a única direção, Ele é a única verdade em meio ao mundo de mentiras, e Ele é a vida, né? Ele é quem pode nos trazer salvação. Ele que pode tirar o homem morto do seu pecado e dar vida para esse homem. Ele que pode salvar a mim, que pode salvar a você, que pode salvar qualquer homem perdido. Não há outro que tem o poder de salvar o homem pecador, de tirar o homem do lamaçal do pecado. Somente Cristo, somente Ele é a salvação. E João 14,6 vai falar que Ele é o caminho, a verdade é que você possa meditar nisso e louvar ao Senhor. Amém? Amém. Nesse momento eu quero convidar Simão da Nova Vida. Ele pode estar pegando aqui um pedra cheio. E não. Graça e paz, irmãos. Tudo
bem? Irmãos, eu vou explicar aqui o que vai acontecer. É bem simples. Na nossa igreja, a gente tem o nosso encontro de jovens, certo? E durante o encontro de jovens, a gente faz uma dinâmica específica, com um objetivo específico, tá bom? Eu não sabia que seria desse jeito, tá bom? Com outras pessoas que não são jovens, mas eu acredito que até vocês que não são jovens vão se beneficiar, com exceção do pastor, tá bom? Com exceção do pastor, eu acho que até vocês vão se beneficiar dessa dinâmica, tá bom? Aquela moça ali, bonita, vulgo minha esposa, ela vai distribuir uns papéis para vocês, tá bom? Um papel por pessoa. Cada papelzinho, ele tem um número, certo? Então, gravem o número do papel. Quem não quiser participar, não tem problema, tá bom? É só não receber o papel. Vai ser bom. Quem recebeu, levanta a mão, por favor, só para fazer uma contagem. Quem recebeu? 1, 2, 3, 4. Ok. Irmãos, quem já recebeu a caneta é o seguinte: você vai escolher um problema da sua vida, não coloque nome, certo? Só escreva o problema. Eu estou precisando, sei lá, perder peso, é um problema, certo? Eu estou precisando ir para a academia, é outro problema. Então, você vai escolher um problema específico e vai escrever no papel. Não coloque o nome, só decora o número do seu papel. Vocês encontraram o númerozinho no papel? Beleza. Escreva um problema, quando terminar com o lápis, faz tudo. Escreva aí, quando terminar com a caneta, faz tudo. Não precisa botar o nome, nada. Só o problema, só escreve o problema. Sem seu nome. Quem terminar, amassa o papelzinho, amassa não, dobra o papel. E devolva a menina bonita. Só um problema, viu? Eu sei que tem muito, mas é só um. Ok, terminou lá. Quem for terminando, não pegou na mão, vai lá pegar o papel. Bota ela assim pra cá, vamos pegar. Só um problema. Aquele que está lá na alma. Quem está com a caneta pode ficar com a caneta, não tem problema não, vocês vão usar tudo. Vai. Tem a primeira paciente. Pegou todos? Tem a da senhora ali? Falta alguém entregar? Isso. Mas não, pode ficar. Pronto. Seguinte, vocês vão vir até aqui. Seguinte, vocês vão se levantar, certo? Quem não puder se levantar com a bolsa de para a criança, alguém pede papel para ela, certo? Vocês vão vir até aqui e vão pegar um papel, certo? Aleatoriamente. E vocês vão resolver o problema da pessoa,
Vocês vão ler o problema e vão resolver o problema. Certo? Vocês vão escrever. Não precisa de fazer uma carta, né? É só ter que ir para a academia e ser isso. Vamos lá amanhã. Pode ir aqui, viu, pessoal? Peraí, eu vou pegar você. Escolher. Não tem nada. Infelizmente, você tem que resolver seu problema. Vai. Tem gente que gosta de resolver problemas, já pega dores. Mara vai pegar o pastel. Ficou sem? Rapaz, alguém vai ter dois problemas aí, viu? Aqui, ó. Pronto. Vocês vão ler com carinho, orar a Deus e resolver o problema do indivíduo. Tem alguém precisando de lápis? Quem está precisando de lápis? Está precisando aqui, ó. Quem terminar, levanta a mão. Pode pedir ajuda, não. Para resolver, para escrever. Serena aqui está fazendo um plano, um projeto. Deve ser uma construção da casa. Pode. Quando você pegar todos, você vai colocar em cima de uma cadeira, longe dos ventiladores aí. E você vai procurar o seu problema e ler qual é a resolução do seu problema. Certo? Decorou o número, né? Hã? Não, olha só o número, né, pessoal? Que é isso? Fofoca é pecado. Pessoal, aplica número 12, sabe? Pronto, pode ser. Se você tiver problema. Mas aí se eu disser o número do problema, É isso que eu estava pensando. a pessoa vai comigo, vai saber que é. Vai dar no meio, vai dar no meio. Acho que Porque senão eu preciso pegar um problema. então, pegar separado. Né? Qualquer coisa. Sim, entendi. Vamos lá. Para quem então? Eu vou ler alguns, porque se eu ler todos, a gente passa a ler todo aqui, né?
Todos. Vou sortear um aqui. Número 3. Falta de leitura da Bíblia. Olha o que o cara falou aqui para você, viu? Lembre-se que a maneira mais clara de ouvir o seu Salvador é através da leitura da Bíblia. Ore a Deus por motivação. A Bíblia é o WhatsApp de Deus para falar conosco. Essa é a resolução aí para quem colocou o número 3. Você aí que é o número 3, como é que você se sentiu ouvindo alguém resolver o problema para você? Isso. Eu quero que você reflita, né? Como é que você se sente escutando alguém resolvendo um problema seu por você, tá bom? Vou pegar um azul aqui agora. Olha aí. Melhorar a minha alimentação. Número 7. Tirar o seu cartão e dar ele para mim. Olha aí a resolução. Rapaz, ei, pastor, isso é extorsão, né? Extorsão. Quer isso, irmão? Outro aqui, amarelo. Número 10. Enxergar melhor. Vixe. Mas vamos ver, comprar com óculos. É bom. É bom. É sempre assim, né? Enxergar melhor, comprar com óculos. Tem problema que nem é problema, né? Tem que pensar que é. Vamos lá. Mais um. Ansiedade intensa. Procurar um profissional da medicina. Igual o homem, né? Número 2. Outro problema. Número 21. Encerrar a dieta. Tem gente que quer começar, né? Gente que quer interessante. Encerrar. Mantenha o foco. O resultado valerá a pena. Olha aí. Às vezes só uma palavrinha, né, já nos motiva a continuar em frente. Mais um aqui para a gente finalizar. Quem quiser ler o seu, é só pegar depois, tá bom? Melhorar da rinite. Vá na médica. Vá na médica. Tome dipirona. Bom, qual é o objetivo aqui dessa pirâmide? Às vezes, a gente aqui na igreja nem sabe qual é o problema do nosso irmão, né? Às vezes a gente nem pergunta como é que você está tudo bem, mas tem problema com os nossos irmãos aqui na igreja e a gente, apenas em conversar com ele e dar uma sugestão, tomar uma dipirona, já ajuda bastante, porque às vezes quem está no problema não consegue enxergar a solução. Né? Então a gente, como irmãos em Cristo, nós temos esse papel de consolar e ajudar uns aos outros, tá bom? Esse é um dos temas da mensagem de hoje. Daqui a pouco a gente vai ver, tá bom? Amém. Nesse momento eu vou dar o grupo, eu vou dar a Cristina para o filho. Graça e paz. Sim, nós estamos muito gratos pelo convite. É sempre bom encontrar nossos irmãos de Deus. Mesmo que nós não nos conheçamos bem, mas temos um só Deus, um só Pai, e é isso que nos une, né? Vamos ficar de pé, vamos nos alegrar na presença do nosso Deus.
Amém. Eu quero convidar o Sidolfo, novamente, vai estar responsável pela mensagem de hoje. Eu quero convidar também o pastor Evandro, que está realizando a oração pela vida do pastor. Agradeço aqui a oportunidade de dessa noite. Deus abençoe os irmãos. Boa noite a todos, graças a Pai. Vamos orar também. Grandioso Deus, nós queremos neste momento, em primeiro lugar, te agradecer, meu Pai, por estarmos aqui reunidos para podermos louvar e agradecer ao teu nome. Agradecemos pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Mas também queremos te pedir que o Senhor possa usar o teu servo, esse novo, para falar o nosso coração, que ele possa ser um instrumento em tuas mãos. E em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, para qual ele estudou, para qual ele se preparou, que neste momento ele possa passar para nós, que nós estejamos com os nossos corações abertos, atentos, para ouvir a tua voz, e que em nome de Jesus, todos nós estejamos edificados. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Graças e paz, irmãos, mais uma vez aqui, depois da Tibiona, vamos aqui. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 28, do 19 ao 20. Mateus 28, do 19 ao 20. Amém? Amém. Bom, vou ler. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Senhor Deus e Pai, Senhor, neste momento, tome o meu coração com o teu Espírito Santo e só fala, Senhor, aquilo que for da tua vontade. Aquilo que for do meu coração, retira, filtra e faz com que esses irmãos um pouco mais do meu coração. Estou te orando por Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Essa mensagem, como eu falei, a programação foi toda feita para os jovens. Contudo, o que a gente vai aprender aqui, ela pode ser aplicada também para vocês que estão um pouco mais experientes na vida, certo? Hoje em dia, a gente consegue observar que na nossa sociedade, a gente tem algumas distorções do que é certo e do que é errado. A gente tem distorções do que é aquilo que Deus quer para a nossa vida, certo? Eu vou dar exemplos aqui que são muito claros e fáceis de observar. Recentemente, certo, o governo da Argentina, eles permitiram que mães matassem seus filhos de até 6 meses de idade no peito ainda, certo? Então isso foi permitido. Isso não é certo, segundo a nossa visão cristã. Contudo, existe um grupo de pessoas que acreditam que esse tipo de coisa é correta, deve acontecer, certo? E por que eu estou dando esse exemplo? A gente, como jovens e até mesmo mais adultos, nós acabamos que aceitamos muitas coisas da nossa sociedade moderna, certo? Às vezes nós somos homens que olham para as mulheres como objetos, como pessoas que devem nos satisfazer a todo custo, ir para casa, fazer comida, e isso é uma visão, meus irmãos, que não é cristã, certo? É uma visão que a sociedade moderna nos ensinou, certo? A visão cristã é totalmente diferente disso. Da mesma forma, a mulher olha para o homem como um inimigo, né? Um inimigo que o cara está fazendo tudo para que eu vire uma escrava. O cara está fazendo tudo para que eu me torne uma pessoa sem independência, certo? Muitas palavras a gente já escutou por aqui. Eu quero ser independente, eu quero ganhar esse mundo, eu quero acumular riquezas, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, certo? A gente, quando é jovem, a gente quer muita coisa.
né? Mas a gente percebe que ao longo da nossa vida, a maioria das coisas que nós queríamos, elas eram em grande maioria erradas, certo? E aqui é o nosso texto, que é a missão que nós temos como cristãos, tá bom? Obrigado. Nós, todos que estamos aqui, nós temos uma missão muito clara. É levar o Evangelho de Deus para todos aqueles que ainda não conhecem, tá bom? E a nossa sociedade, muitas vezes, impõe algumas verdades, algumas ideias, que nos afastam de levar o Evangelho para aqueles que não conhecem ainda, tá bom? Eu quero saber, meus irmãos, qual foi a última vez que você, voluntariamente, você conscientemente, chegou e falou para o seu amigo sobre a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você conscientemente corrigiu o irmão da sua igreja quando ele estava falando algo que não era bíblico, certo? E aí, hoje, nós vamos aprender quais são os 3 níveis que a gente precisa ter de comprometimento com Deus para que a gente consiga levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis nesse mundo. Quais são as 3 coisas que a gente precisa fazer para alcançar esse resultado que Deus quer que nós façamos? Lembre-se, essa missão não sou eu, Senhor, que está dando a vocês. Essa missão é de todos nós. Se por algum motivo a minha vida acabar hoje, será que eu cumpri pelo menos uma parte dessa missão? Será que eu consegui chegar a implementar alguma coisa disso tudo? Tem um livro de uma enfermeira que ela trabalhava dentro do departamento, e nesse departamento só tinha pessoas que estavam no final da sua vida, ou seja, eles tinham dias ou semanas restantes de vida. E ela sempre fazia uma pergunta para cada uma dessas pessoas. E as respostas para essa pergunta sempre eram a mesma. Você se arrepende de como você viveu? Qual foi o maior erro da sua vida? E a pessoa sempre respondia: eu me arrependo de não ter vivido a verdade. Eu me arrependo de não ter feito aquilo que eu deveria ter feito. Eu me arrependo de ter vivido a vida que os outros queriam que eu vivesse. E a gente, quando é jovem, a gente estuda muito, a gente absorve muito, a gente acha que muitas coisas são verdades absolutas, tá bom? E aí, hoje, a gente vai entender como se blindar disso e alcançar essa missão. O primeiro passo, meus irmãos, para que a gente consiga alcançar ou então fazer uma parte da nossa missão, que é levar o Evangelho de Deus para o máximo de pessoas possível, é nos fortalecer. E o que é que a Bíblia nos ensina sobre nos fortalecer? É ir para a academia? É fazer calistenia, né, como o rapaz aqui estava falando, é considerar que é calistenia? É fazer esse tipo de exercício? Não, não é. E o que é que a Bíblia nos diz lá em Efésios 6:10? Abrir aqui. Lá em Efésios 6:10, lá em Efésios 6:10 diz o seguinte: para que agora, okay? Diz o seguinte: no demais, irmãos, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. O que é que está acontecendo aqui? Qual é o contexto de Efésios? Né? No capítulo 6 de Efésios, o autor está querendo dizer o seguinte: que você deve viver uma vida cristã verdadeira, genuína, certo? E para você viver uma vida verdadeira, genuína, você tem que entender que a sua identidade é uma identidade que é a identidade de Cristo, certo? Muitas vezes, quando nós somos jovens, nós queremos ser aquela pessoa descolada, nós queremos ser aquela pessoa que assiste anime o dia todo, nós queremos ser aquela pessoa que sabe muito, nós queremos ser muitas coisas, mas nós nunca nos identificamos como cristãos, certo? De fato, a minha grande parte da minha adolescência e juventude, eu dificilmente coloquei o meu papel principal entre meus amigos como cristão. Né? É tanto que eu me afastei da igreja. Né? Depois eu voltei para os braços de Jesus, né? Me converti novamente, ou verdadeiramente agora, e comecei a falar para todo mundo que eu era cristão. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa reconhecer a nossa identidade em Cristo. Né? Como jovens, muitas vezes nós enfrentamos muitos empecilhos em relação à nossa identidade, em relação ao que eu quero ser. Muitos pais, erroneamente, criam seus filhos para que eles sejam advogados, para que eles sejam médicos, para que eles sejam engenheiros. Mas, na verdade, nós, como pais cristãos, nós precisamos para nossos filhos
para que eles tenham os valores e as virtudes de um cristão, certo? Isso é reconhecer a identidade de Cristo. Então, olha só qual é o objetivo aqui, olha só como a sociedade já nos ensina algo que já está corrompendo a nossa identidade em Cristo. Nós, como os pais, nós queremos que o nosso filho entre na escola, passe no Enem, ou então entre no FNN, vire em técnica eletrotécnica, depois vire engenheiro eletricista, e só depois a gente se lembra que ele é cristão, certo? Isso é um exemplo, meus irmãos, do quanto a nossa sociedade, ela entra na nossa vida e a gente aceita sem perceber. Mas por quê? Porque nós não estamos fortalecidos em Cristo. Nós não sabemos de fato quem é Jesus. Nós não sabemos de fato quem somos nós. Nós não sabemos de fato o que é que nós precisamos fazer para fortalecer nossa identidade em Cristo. Né? Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é que nós precisamos fortalecer nossa identidade. Né? Em vez da gente buscar a aprovação dos nossos amigos, buscar a aprovação dos nossos pais, por exemplo, nós precisamos nos preocupar em buscar a aprovação de Deus, em primeiro lugar. Tá bom? Então, para que a minha missão de levar o Evangelho de Deus ele seja cada vez mais, tenha mais sucesso, seja mais eficaz e eficiente, eu preciso buscar a aprovação de Deus. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. E como é que eu me alimento da palavra de Deus? Orando, lendo a Bíblia todos os dias. Eu costumo dizer para algumas pessoas que a melhor forma de você ler a Bíblia é ler 30 segundos por dia. 30 segundos por dia você vai ler a Bíblia. Se você inventar de ler meia hora da Bíblia todos os dias, você não vai ler a sua Bíblia. Você não vai conseguir ler a sua Bíblia. Você vai dormir enquanto lê a sua Bíblia. Será que a gente é um cristão que amiguinho de Deus, na hora de dormir, fala com ele, manda lá no WhatsApp, para Deus e depois dorme? Será que esse é o cristão que a gente está sendo? Será que a gente é o cristão que só fala com Deus quando vai dormir? Entendeu? Esse é o ponto que eu quero que vocês entendam. E a gente precisa se fortalecer reconhecendo quem somos nós. Nós somos filhos de Deus, cristãos de Deus. Nós precisamos nos fortalecer alimentando-se da palavra de Deus, certo? Nós precisamos nos fortalecer lendo a Bíblia diariamente. Comece com 30 segundos, depois vá para 1 minuto, depois 2 minutos, mas faça isso todos os dias. Vocês vão perceber a diferença de intimidade que vocês vão ter com Deus, tá bom? E o outro ponto para que a gente consiga se fortalecer com Deus tem que levar uma vida de oração, certo? Uma vida de fortalecimento em Cristo, ela não existe sem oração, certo? A minha esposa, ela ora todos os dias, ela dorme assim, ela vai dormir 8 horas da noite, é incrível, não sei como é que a pessoa dorme 8 horas da noite, ela acorda de meia-noite, manda eu ir dormir, aí eu vou dormir. Aí na hora que a gente se deita, eles vão orar aqui. Se eu acordasse de meia-noite depois de dormir, eu ia dormir de novo. Eu não ia orar, entendeu? Então percebam que uma vida de fortalecimento ela tem 3 pilares básicos. É você entender quem é você. Você é um cristão, amiguinho de Deus, que só ora quando vai dormir? Será que você lê a Bíblia todos os dias, nem que seja 30 segundos? Será que você tem uma vida de oração? Isso tudo vai fortalecer você em Cristo, certo? E esse é o primeiro passo para que a sua missão de levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem seja feito, certo? Então, qual é o primeiro passo para eu alcançar essa missão? Fortalecer em Cristo, entender quem eu sou, quem Deus é e o que é que Ele espera de mim. Ele espera oração, Ele espera leitura da Bíblia e Ele espera que eu me identifique como cristão de verdade, certo? O segundo pilar que a gente precisa entender é que depois, à medida que a gente se fortalece em Cristo, nós também somos chamados a amadurecer em espiritualidade, certo? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, eu acho, capítulo 5, dos versículos de 11 a 14, o autor vai dizer o seguinte, irmãos, eu estou falando aqui para vocês que Jesus Cristo é o único intermediador entre vocês e Deus. Ele é o maior intermediador. O resto, não se preocupe. Mas sabe qual é o que está acontecendo com vocês? Vocês ainda são crianças espiritualmente. Essas coisas mais complexas, vocês não conseguem entender. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que o mal existe no mundo? Vocês já pararam para pensar que Deus é bom, mas existe o mal? Será que você consegue responder essa pergunta biblicamente? Você consegue partir da Bíblia e conseguir responder essa questão? Por que uma criança morre? Por que uma criança é estuprada? Por que acontece uma chacina na sua casa? Por que as pessoas matam umas às outras? Por que o mal domina a nossa sociedade?
Isso é uma questão difícil. Mas a gente, por estar imaturo espiritualmente, nós não conseguimos responder. Nós dizemos, não, eu tenho fé em Cristo. Irmãos, isso não é o suficiente, certo? Para que a gente consiga responder questões difíceis, como a mais madura. E o autor de Hebreus diz, olha, vocês estão acostumados a tomar um leite espiritual. Essa é do básico. Vocês sabem que eu preciso crer em Jesus como único suficiente Salvador. Se eu fizer isso, eu vou ser salvo. E depois eu vou ter a vida eterna. É isso que a gente sabe como cristão. Quando a gente enfrenta questões mais difíceis, como, por exemplo, aborto, ideologia de gênero, tudo que a sociedade tem de mal aqui, nós não conseguimos responder biblicamente. Porque nós estamos imaturos espiritualmente. Como é que a gente vai levar? Me responda. Como é que a gente vai levar a palavra de Deus para o mundo, para aqueles que não nos conhecem, se a gente não consegue responder questões simples sobre a nossa vida com Deus? Se a gente não consegue responder se o aborto é certo ou errado? Se a gente não consegue responder por que o mal existe no nosso mundo? Entende? Como é que a gente vai cumprir essa missão? O autor de Hebreus nos alerta: irmãos, eu não consigo avançar com vocês porque vocês são imaturos na fé. Eu não consigo avançar com vocês porque vocês não têm intimidade com a palavra. Vocês não entendem o que está acontecendo aqui. Quando eu vou falar de coisas mais complexas, vocês se perdem, certo? E essa é a grande maioria dos nossos irmãos, infelizmente. Essa é a grande maioria. Quando a gente fala uma coisa um pouco mais complexa, eles se perdem. Por quê? Porque não tem maturidade espiritual, certo? Não tem maturidade espiritual. Quando você chegar na calçada, o irmão que precisa ouvir a palavra de Deus, e ele falar: a minha esposa morreu de câncer no ano passado, por que eu vou acreditar em Deus? O que você vai dizer? Você tem maturidade espiritual para responder essa pergunta? Será que você está pronto para levar a palavra de Deus para aqueles que não se conhecem? Isso é o que o autor de Hebreus está querendo dizer. Você está pronto? Esse é o segundo nível de comprometimento que a gente precisa ter. Nos fortalecemos em Cristo, mas agora a gente precisa estudar a palavra de Deus. A gente precisa amadurecer espiritualmente, para que a gente precise responder essas perguntas. Compreende? Isso é o segundo nível de comprometimento que a gente precisa ter. Então a gente precisa buscar o crescimento espiritual. A gente precisa desenvolver os frutos do Espírito Santo. Ora, tem uma coisa que acontece na nossa igreja, né? Que tem um campo para estacionar. Mas tem irmãos que eles não sabem que existe outros carros na igreja. E eles estacionam de um jeito que só estacionam dele. Irmãos, naquele momento, o fruto do Espírito Santo, ele some da minha cabeça. Dá vontade de chamar, irmão, pelo amor de Deus, eu vou me ensinar aqui a estacionar, porque tem outras pessoas, entendeu? Tem esse tipo de maturidade. Não é você explodir na hora que uma pessoa vai atacar você, vai duvidar da sua fé. Imagina você chegando na calçada, tem um irmão que é sempre esperto, né? Uma pessoa que não crê em Cristo, que é sempre esperto. E ele vai começar a questionar você sobre um monte de coisa. Lá em Levi, quando a pessoa tem que fazer tal coisa, ele cortava a mão dele. É verdade isso aí? Você não vai saber responder. Isso não tem maturidade espiritual. Você não estuda. Você só ora quando dorme. Esse é o nível de comprometimento. Será que você consegue responder essa pergunta? Será que você consegue levar a palavra de Deus para essa pessoa? É isso que a Bíblia nos ensina. O segundo nível de comprometimento: buscar a maturidade espiritual, conhecer a sua vida. Certo? Não tem como. Não tem como nós, jovens, enfrentar isso aqui sem buscar. Certo? Na hora que esse irmão começar a fazer piada com você, você vai mandar logo ele: vamos pegar esse papel, sabe, uma coisa que eu falava muito antes, né? Eu vou lá jogar pérolas aos povos, vou embora. É uma coisa que a gente fala muito. Né? Mas isso não é maturidade cristã. Maturidade cristã é paciência. É você escutar aquela pessoa que está escarnecendo de você, mas saber que não é você que convence, mas é o Espírito Santo. Você tem que ter o domínio da palavra de Deus. Você tem que ter o domínio. Se fortalecer em Cristo, amadurecer espiritualmente e dominar os seus vícios, dominar o seu temperamento, pessoa explosiva. Ninguém pode falar com você que você acha que está sendo agredido. Ninguém pode olhar para você que você acha que a pessoa está falando mal de você. Irmãos, pelo amor de Deus, isso não é maturidade cristã. Isso não é maturidade espiritual, certo? Não é. Como é que você, desse jeito, se comportando como criança, acha que vai levar a palavra de Deus para aqueles que precisam? Não vai. Você vai falhar miseravelmente. A sorte que nós temos o Espírito Santo, né, que independente da gente, ele consegue converter as pessoas. Não é verdade?
E outra coisa, meus irmãos, é que a Bíblia nos ensina que nós precisamos aprender com os nossos erros, né? Reconhecer o nosso pecado. Eu não sou uma flor que se cheia. Eu reconheço isso, certo? Se por algum motivo você chegar na minha casa, bater na minha porta, 10 horas da noite, você vai levar uma facada. Porque eu não vou abrir a porta para você e deixar você entrar na minha casa, certo? Eu não sou flor que se cheia. Então a gente precisa reconhecer quem somos nós, pecadores. Na hora que eu reconheço que eu sou pecador, o que eu faço? Busco amadurecimento espiritual. Se você não está buscando ler a palavra, entender de verdade a palavra de Deus, é porque você não reconhece que você é um pecador, que você é ninguém, que você é miserável, que você vai para o inferno se você não entender a palavra de Deus. Certo? Você não reconhece quem você é, você não reconhece o Deus que você tem. Deus é misericordioso, quando Ele não nos condenou lá no jardim. Ele nos deu a oportunidade de viver. Ele teria que ter nos destruído ali. Mas aqui estamos nós, ouvindo a palavra de Deus, protegendo dele. Certo? Isso é o ponto. Esse é o segundo nível de comprometimento. Irmãos, depois que eu me fortaleço em Cristo, amadureço espiritualmente, consigo usar a minha vida ao meu favor como uma armadura, como diz lá em Efésios, né? Então, depois que eu faço tudo isso, estou fortalecido, eu sei quem eu sou, eu sei quem é Cristo, eu entendo na Bíblia, e agora, o que é que eu faço? É o terceiro nível de comprometimento, meus irmãos, que é liderar pessoas para fazer o bem. É você liderar João Vitor, liderar Cristian, liderar até os mais velhos daqui, para poderem sair daqui e levar a palavra de Deus para o mundo lá fora. Depois que você amadurece espiritualmente, se fortalece, o seu papel agora é liderar. Agora, irmão, se você acha que o seu papel é vir para a igreja, e o ventilador está fazendo zoado aí, você começa a reclamar, pelo amor de Deus. Tem igreja nesse ventilador, pelo amor de Deus, aqui é muito tempo, pelo amor de Deus, você já está errando. Eu chamo o nome de Deus em vão, certo? Se você acha que seu papel dentro da igreja é só observar erros e acertos, você não está liderando, você está sendo de serviço. O seu papel é liderar pessoas para levar essas pessoas para o reino de Deus. E essas pessoas liderar outras para levar para o reino de Deus. Este é o terceiro nível de comprometimento. Este é o terceiro nível de comprometimento. Se você acha que é só estudar, trabalhar, vir para a igreja de domingo, quarta, sábado, amigo, e é o suficiente, você não está cumprindo o papel que Deus te deu. Você não está cumprindo o papel que Deus te deu. Na minha igreja não tem ação social, mas na igreja não sei de quem tem. Minha igreja, pelo amor de Deus, muito parado. Irmão, se você está observando o problema da sua igreja, Deus está mostrando a você que existe um problema. Talvez você seja a pessoa que precisa resolver. Talvez você seja a pessoa que precise agir de forma como líder para resolver aquele problema. Compreende? Esse é o terceiro nível de comprometimento. É ser líder. Ser líder é só um exemplo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, 4, acho que é capítulo 4, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, eu sei que você vai liderar a igreja, mas eu não quero que você se preocupe porque você é jovem. Timóteo, talvez, tem alguns estudiosos que dizem que ele tem de 20 a 30 anos. Eu, com 20 anos, irmão, eu não era nada. Timóteo já liderava a igreja de Cristo. Compreende? Você, com 20 anos, o que é que você fazia de futuro? Entendeu? O que é que você fazia de futuro? Eu não fazia nada de futuro. Ah, mas você estava na faculdade? Daí. Faculdade. Você acha que faculdade é a coisa mais importante desse mundo? Você acha que enriquecer é a coisa mais importante desse mundo? Pelo amor de Deus, irmão, se você acha que isso é mais importante, jovens acham que isso é mais importante, ser bonito, a força, certo? Você acha que isso é mais importante? A gente está errando, a gente está olhando para uma coisa errada, certo? Isso faz parte da nossa vida, mas não é o mais importante. Timóteo, ele estava lá, sendo exortado por Paulo, dizendo: Timóteo, não se preocupe, eu sei que você é jovem, mas sabe o que é que você faz? Você vira exemplo. Você estuda muito a palavra. Você começa a servir com amor. Foi o que Paulo falou na primeira carta de Timóteo. Não se preocupe, irmão. Se você agir assim, até os mais velhos vão te ouvir. Irmãos, outra coisa que a gente precisa alertar. Não é porque nós temos 80, 90, 200 anos que nós somos pessoas sábias. Prestem atenção. Eu quero que vocês olhem para a nossa sociedade. Parem agora e escutem isso. Quantos idosos estão indo para a academia para ter o corpo de jovem? Olha o que o idoso está buscando nessa vida.
voltar para a juventude. Eu, quando for idoso, o meu objetivo é você olhar para mim e pedir conselho. É você olhar para mim e ver um portfólio de segurança. É olhar para o idoso e dizer assim, eu vou conversar com ele porque ele é sábio, ele é um servo de Deus. Mas os nossos idosos, os nossos mais velhos, eles estão buscando a academia, o corpo bonito, o cabelo maravilhoso, na velhice. Nossa, a sociedade entrou na sua cabeça e você nem percebe. Isso é um terceiro nível de comprometimento. É você aprender e você ter um papel específico dentro da sua igreja. Você, como idoso mais velho, você tem que ser sábio. Você tem que ajudar os irmãos aqui que estão perdidos, achando que tudo é verdade, e corrigi-los, exortá-los. Certo? Esse é o papel. E às vezes os nossos irmãos mais velhos, eles são piores do que nós. São jovens com 60 anos de idade, fofoqueiros, perigosos, contendas dentro da igreja, nada que você faz presta para ele. Olha só o problema, certo? Isso é uma verdade, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente não está pronto. A gente não se fortalece em Cristo, não amadurece espiritualmente, e a gente não é líder. A gente precisa ser líder dentro da nossa casa, com os nossos amigos, com vocês aqui, certo? A gente precisa ser líder espiritual onde quer que a gente for. Para isso, temos que ler a palavra, ser exemplo, amadurecer espiritualmente, tá bom? Só assim, irmãos, alcançando esses 3 níveis, a gente vai conseguir levar a palavra de Deus para aqueles que precisam. Se a gente não faz isso, me desculpe, mas a gente está fazendo um trabalho público. É por isso que lá no bingo tem 500.000 pessoas, e aqui na igreja tem 100. É por isso que lá no bingo vai lotar, as pessoas vão indicar, e aqui na igreja não tem 100. Por quê? Porque você não está no nível 3 de liderar pessoas. Você não está no nível 2, você não tem maturidade espiritual, você não é fortalecido em Cristo. Você olha para o bingo e diz, misericórdia, vou tudo para o inferno. Talvez você também. Certo? Talvez você também. Como diz o irmão, o pastor Fred, né? Você vai para o inferno bem arrumadinho, né? Bem cheirosinho, certo? Então, irmãos, preste atenção no que a gente faz. Jovens, principalmente. É muito fácil a gente se perder nessa vida, é muito fácil a gente nem perceber que a gente está errando. Mas a gente sabe que a Bíblia vai nos ensinar tudo isso. Então, para concluir, como é que eu levo a palavra de Deus para todo mundo, fortalecendo-se em Cristo, amadurecendo espiritualmente e sendo líder. Sem isso, é impossível. Só o Espírito Santo mesmo. Amém? Eu só preciso ver agora. Coisa boa agora, viu? Agora é hora de comer. É isso mesmo. Irmãos, a gente trouxe um presente para vocês, salgadinhos, né? E um pouco de refrigerante. Irmãos, eu sei que salgadinho e refrigerante faz mal. A sociedade nos ensina a gostar de Coca-Cola, mas hoje a gente vai abrir uma exceção aí, tá bom? Então, eu não sou legal, mas acho que está por aí para a gente poder conviver com isso, certo? Conversar um pouco mais. Amém? Bora aqui para a gente finalizar. Senhor Deus e Pai, Senhor, mais uma vez te agradeço por essa noite, agradeço por esses que estão aqui, e peço misericórdia, Senhor, por aqueles que estão lá fora, que vão ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, em primeiro lugar, nos ensina, nos exorta, nos disciplina, Senhor, para ser aqueles e aquelas pessoas que precisam, Senhor. Sabemos que somos falhos, que sozinhos não vamos conseguir, mas o Espírito Santo, Senhor, permeia a nossa vida. Senhor, intercede por nós, nos leve para casa em paz, não te Jesus. Amém. Amém. Eu falei, não sou para falar. Quem me pede do meu lado. Continuar. Não, foi fora. Passei fora.
É um azulejo celestial, esse ó. Não.